Vamos para o nosso estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 6, o Cristo Consolador. E nas instruções dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade, o item número 6, e os seguintes também. Antes de começarmos o nosso trabalho de hoje, eu queria só repassar para vocês aqui uma informação interessante a respeito de um trabalho que é realizado junto a um grupo bastante delicado, que o Espiritismo sempre tem uma grande preocupação em observar, em orientar, em tratar também, que é exatamente o grupo dos suicidas. E um detalhe interessante que muitas vezes nós não consideramos, nós até percebemos isso junto a outros grupos, por exemplo, dos alcoólicos anônimos. Nós temos dos alcoólicos, né? Nesse caso nós temos o grupo dos alcoólicos anônimos, e temos também algumas instituições que tratam dos familiares dos alcoólicos, exatamente pela dificuldade de lidarem com a relação, com o problema, com a doença em si. E no caso dos suicidas, nós nos restringimos a observar aquele que tenta o suicídio e aquele que lamentavelmente consegue, acaba sendo bem sucedido naquilo que pretende, e aí então as nossas preocupações dentro do ambiente espírita acabam sendo voltadas para o espírito pós-desencarne de um modo tão trágico, de um modo tão doloroso. Mas nós não nos preocupamos muitas vezes com aqueles indivíduos que tentam o suicídio, mas não terminam, não conseguem chegar àquele objetivo ou acabam desistindo exatamente no momento capital daquele ato. E a pergunta é: como lidar com essas pessoas? Como lidar com os familiares daqueles que são chamados de sobreviventes do suicídio? Aí agora de manhã encontrei aqui uma notícia vinda do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que fala exatamente isso, né? O CVV cria um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. Encontros mensais são destinados a quem já tentou suicídio e a familiares de suicidas. Estudos apontam que a cada suicídio, 5 ou 6 pessoas sofrem consequências emocionais ou sociais que podem causar sequelas pelo resto de suas vidas. Normalmente são familiares dos suicidas ou amigos muito próximos que podem sentir culpa, vergonha, tristeza ou outras emoções bastante marcantes e difíceis de se trabalhar. Devido ao tabu e preconceitos que ainda cercam o assunto, muitas dessas pessoas são discriminadas e perseguidas por amigos, vizinhos e colegas de trabalho ou escola, o que agrava seus traumas, inseguranças e sensação de solidão. Então aqui, são alguns... esse é um trecho que eu queria ler para vocês. Então nós vemos aqui, naquele caso dos indivíduos que passam por essa experiência diretamente, não chegando ao ato em si do suicídio, mas daqueles que conseguem, que essa é a parte mais dolorosa também, nós temos aqueles que são os mais próximos do suicida. Tem um documentário interessante chamado A Ponte, em que um cineasta, me esqueci o nome dele agora, mas ele é até bastante conhecido, ele se deu ao trabalho de instalar uma câmera perto daquela ponte da Golden Gate, lá em São Francisco, que era ali um local conhecido pelo grande número de indivíduos que acabam cometendo suicídio saltando da ponte. E ele então deixou uma câmera ligada, né, em períodos regulares por 1 ano. E aí então ele foi observando exatamente as pessoas que se lançavam lá de cima, e na filmagem dava para ver as pessoas se jogando. E depois ele começou então a fazer entrevistas com pessoas que sobreviviam a esse suicídio, no caso exatamente essas pessoas que eram próximas. Eram pais, irmãos, filhos, amigos, companheiros e companheiras. E aí então entrevistavam como eles se sentiam por isso. Eric Steele, não me lembro exatamente o nome dele, mas é isso daí então. E aí falava sobre essa dificuldade deles lidarem depois com essa tragédia
psicológica que acabam sofrendo e também acaba interferindo, de certa forma, na parte social. Bem, então o que eu queria passar para vocês é exatamente que o CVV aqui no Brasil criou então esse grupo para fazer um trabalho específico com essas pessoas, abrangendo também naturalmente aqueles que tentaram o suicídio, que continuam muitas vezes sendo perseguidos por esses estigmas de terem tentado o suicídio ou da culpa que carregam por isso também. Então é um trabalho novo que foi lançado e eu acho que merece a nossa atenção, principalmente pela informação que nós podemos ter a partir daí. Angelina colocou o Al-Anon, que cuida da família do doente alcoólico. Né? O Al-Anon é uma das instituições, então muito importante também. Temos instituições que tratam de adolescentes e crianças, temos aqueles que tratam de adultos, familiares do suicídio, no caso dos alcoólicos, né? Ou mesmo daqueles que são dependentes químicos de modo geral. Então, trabalhos importantes que nós estamos observando. Tudo isso tem para nós uma relevância muito grande. Bom dia, pessoal, bom dia, Açúcar. Uma relevância muito grande porque nós observamos que a sociedade se mobiliza, naturalmente inspirada pelo mundo espiritual, para acolher todos esses espíritos aflitos e sofredores. Há umas 2 ou 3 semanas eu postei um vídeo interessante que falava também sobre o suicídio. O nosso tema não é esse, mas muito mais do que pensarmos na tragédia, nós temos que pensar na mobilização que a sociedade, o mundo espiritual, acaba realizando em torno desse problema para acolher exatamente aqueles espíritos em desequilíbrio que chegam nesse extremo de tanta dor e sofrimento. Então eu postei um documentário, um pequeno vídeo institucional, que falava sobre situações diversas envolvendo suicídio, entrevistando profissionais, entrevistando estudiosos do assunto. E aí então foi feita uma referência sobre um filme que produzido no Brasil, um pequeno documentário. E eu me dei o trabalho de pesquisar, acabei encontrando e assistir também. Acabei inclusive assistindo 2 documentários. O primeiro é chamado de A Casa dos Mortos. Ele fala sobre os suicídios em presídios, principalmente em hospitais psiquiátricos instalados em penitenciárias, em que presos cometem suicídio. E depois um outro vídeo chamado Nossos Mortos, que também é um vídeo que não fala de suicídio, mas fala de pessoas que moram na rua, pessoas que são dependentes químicas, pessoas que têm desequilíbrios psicológicos, distúrbios psiquiátricos, pessoas que simplesmente foram abandonadas por suas famílias. Então o nome, né, Casa dos Mortos, Nossos Mortos, então são nomes pesados, mas que falam exatamente sobre essas situações relacionadas diretamente à morte, ou aqueles que muitas vezes são considerados mortos pela sociedade, pelo fato de não receberem assistência, não terem acolhimento nenhum. Então, assistindo a esses documentários, o que deu para perceber foi, olhava, por exemplo, pessoas morando na rua, apresentando naturalmente um certo grau de desequilíbrio, e muito mais do que ver um morador de rua, para nós que estudamos a doutrina espírita e começamos a absorver esse conceito real e verdadeiro de que todos nós somos espíritos, independente da condição em que nós nos encontremos, seja num hospital, seja numa vida comum, seja num manicômio, seja numa penitenciária, seja na rua, todos nós somos espíritos. E ali então era interessante que, quando nós desenvolvemos essa sensibilidade de percebermos isso, e é importante que nós façamos isso cada vez mais, porque isso não apenas facilita o nosso entendimento a respeito do que acontece aqui no nosso mundo, de que forma que a vida se desenvolve, isso também faz com que nós aprendamos a olhar para dentro de nós mesmos, e que nós nos vemos como espíritos submetidos a experiências muitas vezes difíceis, mas que são necessárias para o nosso crescimento. Então, assistindo a esse documentário, principalmente esses Nossos Mortos, que falava desses moradores de rua, eu observava assim, quase que com automatismo, vendo espíritos encarnados naquela condição, passando por distúrbios psicológicos,
desorientação, sem terem consciência do que estão vivendo, espíritos que muitas vezes vivenciam provas extremamente difíceis nessa sua etapa encarnatória, claro que provocada por escolhas e bastante equivocadas do passado, bom dia, Armando, bastante equivocadas anteriormente, e que vieram agora como consequências, como uma consequência natural daquilo que vivenciaram, daquilo que fizeram anteriormente. E aí então nós nos perguntamos assim, mas será que nós poderíamos considerar a vida desses indivíduos como uma existência perdida, pelo fato de estarem nessa condição? De certa forma, sim. Exatamente por não terem capacidade de tomarem decisões. E quando eu falo não terem capacidade, nós podemos incluir uma série de situações, como a própria incapacidade psíquica, incapacidade social, falta de vontade mesmo, né? Inclusive muitos moradores de ruas que tentavam suicídio por não suportarem suas existências, se perguntando do porquê viverem daquele jeito. Vemos isso então na sociedade de um modo geral. Pessoas se perguntando o que elas podem fazer de suas vidas, do porquê delas viverem tudo isso. Saindo um pouquinho desse âmbito, desses dois universos que eu comentei com vocês, e isso já também entrando, por exemplo, no caso desses presos que são presos que trazem distúrbios também psiquiátricos bastante graves, porque quando nós olhamos um criminoso, nós observamos apenas o crime, mas não conseguimos, não temos condições, talvez ainda condições, ou a frieza, de vermos esses indivíduos como indivíduos socialmente adoecidos, que são indivíduos chamados de sociopatas e também psicopatas. Então, são pessoas que trazem esses problemas em suas mentes, não conseguindo discernir o certo do errado, não conseguindo conter os impulsos que os levam a essas situações trágicas, que provocam dores naturalmente para aqueles que são suas vítimas e consequentemente para os seus familiares, mas principalmente consequências dolorosas para si próprios. E aí então nós simplesmente os isolamos. E vendo esse documentário, esses doentes nesses manicômios penitenciários, nós vemos também ali espíritos completamente desorientados com relação à sua realidade. Se nós, que temos a princípio uma vida saudável, somos psiquicamente equilibrados dentro daquilo que é possível, temos uma vida ativa dentro do nosso universo, realizando as nossas tarefas, os nossos trabalhos, nos relacionando socialmente de um modo saudável, nós já temos dificuldade para entendermos essa nossa realidade. Nós podemos imaginar o que acontece nesse universo onde as pessoas estão completamente alheias àquilo que os envolve. Então, ouvindo o depoimento, aquilo que as pessoas falavam, esses presos tentavam simplesmente explicar aquilo que fizeram, ou tentando demonstrar alguma esperança para aquilo que poderiam alcançar futuramente, a partir do momento em que cumprissem as suas penas, sem se darem conta que eram indivíduos doentes. E a gente vê então que no mundo de um modo geral, cada pessoa vivendo uma experiência específica, alguns em campos de guerra, outros em campos de doenças, outros vivendo dependências das mais diversas, vícios e tudo mais, vemos o mundo completamente desorientado. Muitas vezes até mesmo com pessoas que abraçam uma determinada crença, abraçam uma religião, ainda ficam se perguntando qual é o sentido de tudo isso, alimentando uma esperança sem saberem como alcançar aquilo que desejam. Então, no caso, por exemplo, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito nos espíritos, mas será que isso mesmo vai acontecer? Então, muitas vezes são motivados pela fé, sem terem consciência do trabalho que precisam realizar para alcançar aquele objetivo que desejam. A Miriam colocou, outro grupo muito lesado é dos jovens. Em 10 anos, 40% de aumento de suicídios associado ao uso de drogas ilícitas, listas e ilícitas, mais depressão. E mais ainda, Miriam, eu estava ouvindo um depoimento de um parlamentar e também de um governador do Distrito Federal. Vi assim um pequeno trechinho de uma entrevista que ele deu,
e ele dizia o seguinte, que ele falava assim, minha filha, ela se formou em psicologia para lidar com adolescentes e se especializou no trato com adolescentes. E ela disse que os livros que ela leu na faculdade não servem mais para nada. A partir do momento em que os celulares se tornaram populares e os jovens tiveram acesso a essa tecnologia e criaram uma nova forma de se relacionarem, tudo mudou no psiquismo desse grupo, ou seja, se envolvem afetivamente de um modo diferente, se envolvem socialmente de um modo diferente, tudo acontece de uma forma muito rápida, de uma forma muito intensa. Então aquela ideia que se tinha da forma de lidar com esses jovens acabou se transformando completamente a partir dessa tecnologia. Então os próprios profissionais tiveram também que se atualizar para poder entender exatamente o que acontece nesse universo tão restrito, porque é tudo uma coisa muito secreta, é WhatsApp para cá, é rede social para lá, todo mundo conversando secretamente, mas por dentro desses jovens eles acabam vivendo essa revolução de emoções, essa revolução de sentimentos. E a gente vê jovens de 10, crianças de 10, 11, pré-adolescentes de 12, 13 anos vivendo relacionamentos com tal intensidade, sem terem maturidade. Muitas vezes relacionamentos que nem mesmo pessoas adultas são capazes de controlar. E eles estão vivendo isso. Consequentemente, relacionamentos mais intensos, como consequência natural, frustrações também mais intensas. Então isso leva também a esses desequilíbrios e essas consequências mais graves. Então jovens em depressão, vivendo frustrações afetivas, cometendo suicídios, tudo por causa dessa nova dinâmica existencial que eles têm agora, a partir do advento dessa nova tecnologia. Porque a tecnologia, a gente sabe, é a ferramenta. O modo como lidar com isso é muito diferente. Então eles estão desfrutando de uma liberdade que a nossa geração, por exemplo, para quem hoje tem acima de 30 anos, já começa a observar, é uma tecnologia que na nossa época não tinha. Então, consequentemente, numa relação de uma criança, de um jovem com uma outra pessoa, era muito comum os pais observarem, colegas observarem. Você via quem estava olhando para quem estava conversando com quem. Hoje, dentro do universo de um celular, você não sabe quem está do outro lado da linha. Então eles estão vivendo essa revolução de emoções, de sentimentos, estimulados também por essa sensualidade descontrolada que a mídia hoje apresenta, e eles não sabem como lidar. Não tem maturidade psicológica e emocional para lidar com isso. Consequentemente, acaba gerando depois esses tantos problemas que nós encontramos hoje. A Fraterna colocou, na verdade, toda a grade de ensino tem que mudar, já que está fora de contexto. Pois é uma revolução tecnológica que nós estamos vivendo. Mas eu já vou entrar no tema que nós estamos conversando. Estou trazendo para vocês alguns detalhes, algumas observações, para percebermos qual é exatamente a realidade do nosso mundo e quais são os anseios que todos nós apresentamos hoje. A dona de mim perguntou se essas pessoas não estariam obsidiadas, no caso dos doentes de modo geral. Com certeza sim. A gente tem que lembrar sempre de que modo que nós temos que entender uma obsessão. A obsessão é um espírito obstinado em atingir uma pessoa deliberadamente, quer dizer, ele tem a vontade de prejudicar alguém. Mas o que nós vemos em muitos desses espíritos que se encontram nessa condição de doentes, eles estão, na verdade, sendo influenciados por espíritos que se afinizam com aquela condição que eles apresentam. Muitos são vítimas dos seus algozes. Outros, pelo fato de se comportarem daquela forma, acabam atraindo espíritos afins que simplesmente alimentam aquela condição de perturbação. Mas sendo num caso ou outro, os dois, sem dúvida nenhuma, trazem grandes prejuízos. Então nós vemos, nesses casos de pessoas na rua, que apresentam grandes desequilíbrios, desses manicômios também, a gente vê notoriamente que aquele indivíduo não escaparia de uma influência pela condição que ele apresenta. Mas muito bem, quando nós falamos sobre esse assunto, eu fui emendando um assunto no outro, falando dos sobreviventes do suicídio, no caso dos familiares, falando também sobre pessoas que trazem patologias, falando sobre esses jovens que nós vemos hoje. Entrando no nosso tema do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 6, nós temos então naquela seção das instruções dos Espíritos que falam
sobre o advento do Espírito de Verdade, ou Espírito Verdade, como queiramos, nós estamos então na segunda carta. Na primeira carta, nós temos aqui Jesus, inclusive nós pegamos esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu optei em ler com vocês a versão que se encontra publicada dessa mesma psicografia, lá no final do Livro dos Médiuns, porque lá é uma psicografia mais completa, e traz ali uns detalhezinhos que são interessantes para nós. Mas, de modo geral, fala sobre o retorno de Jesus para poder acolher a humanidade que se encontra nessa condição de tanto sofrimento. Só que não o retorno de Jesus da forma como a história conta para nós, falando que Jesus encarnou, que ele viveu entre os homens, que caminhou entre os homens fazendo o seu trabalho. Porque é isso que hoje se espera. Quando se fala sobre o retorno de Jesus, fala-se exatamente sobre a reencarnação de Jesus e ele se manifestando entre os homens, realizando aquela mesma tarefa, como se fosse fundar uma nova religião. Aliás, é um detalhe curioso isso. Se Jesus retornasse hoje para dar continuidade na sua obra, qual seria a religião escolhida por ele para ser a legítima? Da nossa parte, nós veríamos então as religiões brigando para saber quem é a detentora do direito de exclusividade da atenção de Jesus, enquanto que ele voltaria apenas, como nós observamos através da comunicação dos espíritos, vem trazendo seus ensinamentos e mostrando para nós também a nova forma em que nós nos relacionaremos com o mundo espiritual, agora de uma forma mais aberta, de uma forma mais clara, e percebendo que essa reforma moral que o mundo vai passar, ou necessitava passar, ou necessitaria passar a partir dali, viria através da comunicação com o mundo espiritual, e não da encarnação de um novo homem. Então vamos aqui para a segunda comunicação, que é bastante interessante para nós. Então, de todos aqueles exemplos que eu trouxe para vocês, que nós podemos chamar, utilizando aqui uma expressão que nós vamos observar aqui nessa comunicação, são essas pessoas consideradas deserdadas, os infelizes, os abandonados no mundo, como desses exemplos que eu trouxe para vocês. Então, na comunicação, no texto número 6, diz assim para nós: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque há dor no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da espera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós, a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila
para serdes os artífices da vossa imortalidade. Comunicação que chegou em Paris em 1861. O Zé colocou aqui, né, não esperemos que Jesus retorne, se isso acontecer, né, como chegou ao mundo em sua missão, já que tudo nesse planeta mudou. Exatamente, né? Então, o que nós vemos nessa comunicação, falando exatamente da preocupação de Jesus, vem ensinar e consolar os pobres e deserdados. Nós lembramos que a base da doutrina espírita, ela se dá em torno do trabalho fraterno que nós podemos realizar em benefício de nós mesmos e em benefício uns dos outros. E Jesus trouxe esse ensinamento como um dos mais importantes de toda a sua doutrina, quando ele disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Então ele começa pelo alto amor, o amor que nós temos que alimentar por nós mesmos. Então aquela ideia de eu dizer para todo mundo: olha, eu me amo, não é o amor egoísta, mas é exatamente o amor consciente de que eu faço tudo aquilo para que eu possa ser feliz e ter uma vida saudável. Mas quando eu digo também amar ao meu próximo, amar ao próximo como a mim mesmo, esse amar ao próximo significa também que o limite do meu auto-amor, ele se dá exatamente a partir do momento em que eu vejo no outro uma outra personalidade. E que esse amor que existe dentro de mim transcende essa fronteira também envolvendo essa outra pessoa, ou envolvendo essa comunidade, ou envolvendo o mundo. Então significa que o amor, quando ele se faz presente, ele se encontra em todos os cantos, partindo inicialmente de nós mesmos e depois irradiando em torno de nós. E essa foi uma mensagem importante que Jesus trouxe, principalmente quando ele fala que ele veio ensinar e consolar. O ensinamento, naturalmente, é exatamente a construção de uma nova doutrina, de uma nova filosofia, para fazer com que nós compreendamos, entendamos todo o sentido da nossa vida a partir desse caminho que foi aberto, que foi apresentado para todos nós. Mas muito mais do que ensinar, vem o consolar, que é exatamente a aplicação prática dessa filosofia. E começa assim, primeiro com a nossa autoconsolação. É importante que nós nos fortaleçamos, é importante que nós nos resignemos diante das dificuldades que nós enfrentamos. Muitas vezes vemos no nosso dia a dia situações difíceis que atingem as mais diversas áreas da nossa vida, seja numa relação íntima familiar, seja numa condição de saúde, numa condição social, numa condição emocional. Todas as áreas onde nós atuamos, todos os planos onde nós atuamos, acabam trazendo para nós ali obstáculos característicos específicos para cada pessoa. Então, quando se fala em nós temos essa resignação, essa consolação, significa que nós temos que desenvolver uma capacidade de enfrentar essas dificuldades que estão diante de nós. Porque do contrário, como foi colocado um pouco mais abaixo aqui, se nós não elevarmos essa nossa resignação e não desenvolvermos essa nossa compreensão, certamente virá como consequência a revolta. E a revolta não só ela paralisa, como ela também nos desvia do caminho que nós nos encontramos. Porque aquele que se encontra em revolta vai tomar atitudes intempestivas para satisfazer as suas necessidades. E muitas vezes não se dá conta de que essas escolhas que faz serão escolhas que trarão depois consequências extremamente graves, extremamente dolorosas, para que todos nós enfrentemos. Então, nesse caso, é importante primeiro que nós desenvolvamos em nós essa força, essa capacidade que nós temos de lidar com essas dificuldades. Foi colocado para nós aqui: venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de vossas provas. Porque muitas vezes nós somos resignados. A resignação nada mais é do que a aceitação daquela dificuldade, né? Não é uma conformação barata. Eu estou conformado, então eu vou ficar sofrendo porque não tenho outra escolha. A resignação significa eu aceitar aquele desafio, entendendo a sua razão, entendendo as suas causas, o seu motivo.
o porquê da sua existência. Então nós temos uma resignação muitas vezes bastante restrita a um pequeno nível. A partir do momento em que ultrapassa aquele nível, nós começamos então a cair no desespero. Então é importante que nós entendamos que a intensidade das dificuldades que nós enfrentamos faz parte da experiência que nós temos que viver. Muitas vezes, dentro da doutrina espírita, nós ouvimos pessoas de fora dizendo que os espíritas aceitam todo tipo de dificuldade, aceitam todo tipo de dor, parece que o espírita gosta de sofrer. Naturalmente, quem diz isso é porque não compreende do porquê dessa resignação, do porquê desse equilíbrio que nós procuramos, e eu reforço, nós procuramos manter, porque nem sempre é fácil. Muitas vezes encontramos situações que nós nos perguntamos até quando isso vai durar, será que eu vou conseguir suportar até o final? Então, quando nós começamos a entender o projeto reencarnatório que cada um de nós tem, entender que a lei de causa e efeito é uma determinação que atinge a todos nós, ninguém se encontra isento disso. E no mundo em que nós nos encontramos de provas e expiações, nós vemos a causa que aconteceu em determinada época que nós não nos recordamos, ou até sabemos se essa causa teve como momento, né, de acontecimento esse nosso presente. E depois vemos o efeito. O efeito é muito mais claro, o efeito é o que acontece agora na nossa vida. Então a gente pensa na causa lá atrás e no efeito no presente. E nem sempre aceitamos isso com facilidade. Porque a gente fica se perguntando, será que eu vou ter que suportar isso muito tempo? Será que é essa existência inteira que vai acontecer isso? Será que as coisas serão assim até o fim da minha existência terrena? Então começamos a levantar esses questionamentos. E a lei de causa e efeito, ela acaba não sendo para nós muito acolhedora, porque se você não lembra, se nós não nos lembramos claramente de quando as coisas aconteceram, mas estamos sofrendo agora o efeito, é difícil a gente encontrar uma aceitação disso. Se eu tivesse visto o problema e depois enfrentado a consequência é uma coisa. Agora, eu ficar imaginando quais seriam, né, porque isso já entra no campo da hipótese. O que será que eu fiz, o que será que aconteceu anteriormente para que eu possa estar vivendo isso? Então a gente tem que, através dos nossos estudos, através da nossa perseverança em buscar esse novo conhecimento para nós, e é novo porque a doutrina ela começa a chegar para nós como novidade, não é algo que nós já conhecíamos anteriormente, pelo menos a maioria de nós. Então nós temos que sair desse campo da hipótese e começar a fortalecer as nossas convicções. De termos a certeza de que no passado houve escolhas equivocadas de nossa parte e hoje o presente nos traz essas consequências. E da mesma forma também nós temos uma outra situação que nem sempre é para nós confortadora, quando nós vemos os espíritos falando para nós, né? Vivam suas provas, acreditem na capacidade de vocês, porque nós também já vivemos isso. Aí a gente vai dizer assim, mas é fácil ele falar isso porque ele já viveu aquilo. É só a gente tirar o espírito do patamar em que ele se encontra, da condição agora de espírito liberto, das provas e expiações dessa natureza que nós temos hoje, e voltarmos um pouquinho no tempo e percebemos, por exemplo, vamos trazer esses espíritos que são os mais familiares para nós, pegarmos, por exemplo, Joana de Ângeles, quantas vezes ela já chorou diante das provas e expiações que ela teve que viver. Basta a gente conhecer um pouquinho da história dela. Divaldo Franco falou bastante, desde o início dela como Joana de Cusa, lá vivendo, né, como um dos cristãos primitivos na época de Jesus, depois anteriormente em outras experiências, quantas lágrimas ela já derramou, quantas dores ela já sofreu, para hoje ela poder dizer com propriedade que ela conseguiu superar essas dificuldades. Quantas vezes Emmanuel, que nós vemos hoje como um instrutor espiritual, mas quantas vezes Emmanuel encarnado também desejou que a vida terminasse, desejou não ter que viver tudo aquilo, quantas vezes chorou também por causa disso tudo. E podemos trazer aqui tantos e tantos espíritos
que viveram entre nós, pegarmos, por exemplo, São Luís, que é um grande espírito, um grande orientador, na época em que era um espírito que se encontrava nessa condição, quantas vezes era um espírito que sofreu e que chorou também? Hoje nós estamos vivendo o nosso presente. Eles estão vivendo aquilo que será o nosso futuro. Mas todos nós passamos por esse caminho de aprendizado que muitas vezes vem através da dor. Mas a gente lembra sempre que o aprendizado através da dor é uma consequência da nossa imaturidade, porque fomos nós que criamos essa dor. Na condição em que nós nos encontramos, nós não sofremos simplesmente pelo capricho de sofrer. Mas nós sofremos como uma consequência de uma escolha equivocada. E se nós tivermos, primeiro, equilíbrio para lidarmos com a situação do nosso presente, nós saberemos planejar o nosso futuro. Porque se por acaso eu me desespero no presente, se por acaso eu sofro e provoco novas dores do presente, elas se desdobrarão depois no meu futuro. Então, quando Jesus vem através dessa mensagem, dizendo para nós, vamos voltar aqui para ela, dizendo assim: venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Então é exatamente isso, de pensarmos assim: eu sei que a dor é difícil, eu sei que muitas vezes eu não consigo lidar com essa situação com maturidade, mas eu preciso ser forte o suficiente para aprender com a experiência e não agravar aquilo que eu já estou vivendo. Diz aqui ainda Jesus, que chorem, porque há dor no Jardim das Oliveiras. Mas esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. E isso mostra para nós que a doutrina espírita não é apenas aquilo que se encontra escrito nos livros, aquilo que se encontra escrito nos livros. Mas quando a gente pensa que nós nunca estivemos desamparados, antes da doutrina espírita, depois da doutrina espírita, do lançamento da doutrina espírita, não importa a época, nós nunca estivemos desamparados. Mas o detalhe é que agora que nós temos essa compreensão, aqueles que vêm enxugar suas lágrimas, eles podem ser recebidos por nós, através desse nosso entendimento, através dessa nossa transformação interior. No passado, eles continuavam, todos esses espíritos amigos, esses anjos protetores, estavam do nosso lado enxugando nossas lágrimas, mas sendo completamente ignorados por nós, já que nós não tínhamos essa compreensão. Hoje nós temos. E isso faz com que a presença deles entre nós seja percebida com maior facilidade. E isso dá para nós uma segurança maior de sabermos que, apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando, nós jamais estamos isolados. Continua aqui o nosso texto. Eu estou relendo naturalmente para a gente poder explorar cada um dos trechos que aparecem para nós. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Aqui em cima nós temos que recomeçar o trabalho, recomeçar no dia seguinte a rude jornada da véspera. É uma analogia, naturalmente, né, uma dessas expressões utilizadas em parábolas que Jesus falava lá naquela época e volta agora a falar conosco, só que agora de modo muito mais claro. Ele lembra que aquele agricultor que vive na sua pequena gleba, né, no seu pequeno espaço, plantando para poder sobreviver, ele não tem o direito, ele não tem o capricho de descansar no dia seguinte. Ele precisa todos os dias trabalhar para poder cultivar o seu próprio alimento. Se ele não trabalha, ele não come. É simples assim. Depende dos seus próprios esforços, do seu suor, de suas dores, de suas lágrimas, muitas vezes, preparar o alimento que ele vai proporcionar, né, que ele vai oferecer para si mesmo e também para aqueles que convivem com ele. Essa comparação fala exatamente das provas que nós estamos vivendo hoje. Algumas vezes aquela prova, ela não termina depois que a gente chega no fim do dia
e coloca a cabeça no travesseiro. Quando nós abrimos os olhos, ela se encontra ali presente de novo. Então é aquela experiência de vida que nós temos, e nesse caso todos nós podemos ser considerados como esses agricultores que precisam trabalhar dia a dia, sol a sol, não importa exatamente o que aconteça, se é feriado, se é Natal, se é um dia comum, se caiu uma tempestade, se não caiu, se ele não trabalhar, ele não come. E se ele não comer, ele acaba depois caindo. A mesma coisa acontece conosco, todos nós somos então esse mesmo agricultor. Todos os dias nós temos que levantar e enfrentar aquela nossa programação diária de trabalho, de dificuldades, de escolhas. Então, nós temos que trabalhar por nossas próprias mãos, como diz aqui o texto, para fornecer o alimento terreno aos nossos corpos. Mas as nossas almas não estão esquecidas. Como disse para nós aqui Jesus, se colocando como divino jardineiro, porque ele cultiva ali as nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. Então é importante que nós entremos sempre em sintonia com o mundo espiritual para recebermos exatamente esse acolhimento, recebermos exatamente esse suporte que nós precisamos para enfrentar tudo isso que a vida nos proporcionou. E quando eu falo a vida nos proporcionou, não entendamos que nós somos vítimas de uma vida caprichosa, mas entendamos que a vida nos proporcionou trazendo como consequência natural daquilo que nós fizemos no nosso passado, das nossas próprias escolhas. Se nós tivermos capacidade de manter esse equilíbrio, todos os dias, sim, nós vamos chorar, nós vamos sorrir, vamos viver ali emoções das mais diversas, mas nós estamos ali caminhando, aprendendo e crescendo com cada uma dessas experiências. Algumas vezes nós pensamos que nós gostaríamos que tudo isso desaparecesse, que determinadas pessoas sumissem, que determinados problemas simplesmente deixassem de existir na nossa vida, mas as coisas não funcionam assim. Nós temos que ter então essa maturidade, porque exatamente a palavra que nós vamos reforçar bastante aqui é exatamente essa. A maturidade significa que nós estamos amadurecendo dia após dia, entendendo o sentido de todas as coisas, entendendo as causas. Muitas vezes não compreendemos exatamente os detalhes dessas causas, mas sabemos que ela existe. Lembremos que não é uma questão de conformação. Eu vou sofrer porque eu estou conformado com o que a vida pode me oferecer. Essa conformação para nós, ela nada mais é do que uma estagnação. Significa aquela nossa passividade, significa aquela nossa nulidade diante das experiências que a vida pode nos oferecer. Então, na verdade, nós estamos assim, eu não me conformo com aquilo que a vida me oferece, mas eu compreendo que as dificuldades que eu enfrento são necessárias para que eu possa crescer. Mas a gente se pergunta, mas você vai crescer para onde? Basta que nós vejamos como referência todos esses espíritos que se encontram à nossa volta, que cresceram também caminhando pelos mesmos caminhos. Muitas vezes nós acreditamos que as experiências de vida que nós temos são únicas, são exclusivas, são aquelas experiências assim que parece que nós estamos desmatando um determinado caminho, abrindo uma picada para que a gente possa passar no meio do mato. Mas a gente nem se dá conta que esse terreno que nós estamos passando agora já foi pisoteado várias e várias e várias vezes por milhares, se não milhões de espíritos que também já viveram a mesma situação. Dá a impressão de que os problemas familiares que nós enfrentamos são exclusivos, só nós vivemos problemas familiares. Como se outras pessoas não tivessem problemas familiares, como se outras gerações não estivessem vivendo problemas familiares, muitas vezes mais graves do que os nossos. Estamos sim, professor, bom dia. Muitas vezes problemas muito mais graves que o nosso. Então aquele caminho que a gente acha que é exclusivo, é aquele caminho já aberto, pisoteado, com aquele chão bem batido, bem marcado por tantos e tantos passos que já passaram na nossa frente. Aqueles problemas que nós falamos de nossas doenças, dos problemas de saúde que nós temos, dá a impressão de que ninguém mais está doente no mundo. E que das gerações anteriores, ninguém nunca ficou doente.
E aí nós podemos usar esse mesmo exemplo para as diversas situações que nós estamos vivenciando. E aqueles que passaram por esses caminhos, muitos tentaram desistir, mas acabaram sendo arrastados pelas forças que se encontram à nossa volta. Outros conseguiram conduzir-se por vontade própria. Outros tiveram que ser arrastados, alimentando cada vez mais ainda essa dor. Lembra daquela minha frase de cabeceira? Que diz para nós assim que a vida conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Quando nós aceitamos a experiência que foi apresentada para nós, a experiência é essa que nós mesmos participamos da sua construção, e nós então vamos, apesar das dificuldades, apesar das dores e das lágrimas, caminhando em direção àquele propósito, né, que nós abraçamos, nós certamente chegaremos como espíritos mais equilibrados, espíritos mais amadurecidos. Mas se nós desistirmos desse caminho, nós não ficaremos parados, porque na verdade nós seremos levados pela força das circunstâncias. E aí muitas vezes, pelo fato de nós não termos tomado as decisões corretas, nós teremos que voltar e trilhar esse mesmo caminho de novo, até aprendermos a escolher, a fazer as escolhas certas. Por isso é dito para nós aqui, quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Então, para que nós sejamos capazes de perceber exatamente, ou de colhermos os frutos de tudo aquilo que nós semeamos em termos de experiência, é necessário que nós tenhamos feito o trabalho correto. Quando soar a hora, e essa hora vai chegar para todos nós. Para alguns vai chegar mais cedo, para outros vai chegar mais tarde. Só que muitas vezes o mais cedo nem sempre é o mais positivo. E o mais tarde também não. Porque muitas vezes nós queremos que as coisas terminem. Eu não falo necessariamente de nós irmos embora daqui do mundo, porque a gente sempre pensa que a melhor forma de resolver os problemas é nós fugirmos do mundo. A gente lembra que fuga nunca é a melhor saída. A melhor saída é aquela que nós conquistamos, não aquele que nós escapamos. Porque onde quer que nós estejamos, nessa condição de espíritos devedores e que nós estamos, nós sempre seremos espíritos devedores, enquanto não quitarmos essa nossa dívida. Lembra daquela frase, daquela expressão que diz assim para nós, o cachorro quando se muda ele leva com ele as pulgas? Acontece assim conosco. Então muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam logo, que uma pessoa vá embora, que tal coisa se transforme. A gente tem pressa para acabar com esse problema. Só que nem sempre nós podemos ter pressa. Muitas vezes é necessário que nós façamos um trabalho longo para que ele seja bem feito. E se nós queremos apressar as coisas, ela acaba sendo interrompida. Então nem sempre algo que acaba rápido é o saudável, e nem sempre aquilo que nós vamos prorrogando também é benéfico, porque de repente nós podemos tomar decisões em que os problemas se resolvem rapidamente, mas a gente fica postergando o momento de grandes decisões, de importantes decisões, arrastando o problema indefinidamente. Então, na verdade, cada problema tem o seu próprio tempo. É importante que nós trabalhemos para que quando esse tempo chegar, nós tenhamos feito o trabalho da forma mais completa possível. Então não tenhamos pressa e não sejamos tão lentos. É importante que nós façamos o trabalho naquele ritmo natural, dentro das nossas possibilidades. E deixemos, e aí entra inevitavelmente o campo da fé, deixemos que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus. E não é mais uma vez conformismo. Essa história, que muita gente vai dizer assim, essa história de jogar os problemas na mão de Deus é muito reconfortante. Não é isso, não. Nós sabemos que tudo existe um planejamento que vai além da nossa capacidade, mas não é fácil para ninguém, dona de mim. A gente lembra que estar aqui no nosso mundo de provas e expiações não é algo que proporciona para nós nenhum tipo de facilidade, nenhum tipo de conforto. Estarmos aqui já significa dificuldade, seja ela de que natureza for.
Há aqueles que sofrem mais, há aqueles que sofrem menos, mas todos têm a sua cota de dificuldade. E se nós tivermos esse equilíbrio para lidarmos com isso, esses problemas vão gradualmente se dissipando, se dissolvendo. Mas para isso nós temos que fazer esse nosso trabalho. Vossos suores, diz aqui para nós o texto, e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Isso mostra para nós que muitas vezes aquele que mais sofre, que é aquele que tem resignação, que tem fé, que tem coragem, é aquele que vai ser o mais bem-sucedido. Enquanto que muitas vezes nós vemos aqueles que aparentemente têm uma vida confortável, que são aqueles que estão adquirindo mais débitos do que nós imaginamos. Então aqui para nós, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Então a gente lembra que não é uma questão de preferência, de Jesus chegar e dizer assim, olha, porque você é meu bem-amado, mas você eu não gosto. Não é essa visão limitada, restrita que nós estamos vendo agora, mas mostra para nós o significado dessa expressão real, é exatamente isso. Aqueles que têm afinidade com o meu propósito, aqueles que têm mais afinidade com a filosofia que eu transmito, é exatamente aqueles que têm coragem para poder suportar as suas próprias dificuldades e aqueles que também distribuem amor para aqueles que se encontram numa condição menor, numa condição mais difícil. Então esse ser meu bem-amado, na verdade, são aqueles que por vontade própria optaram em seguir por esse mesmo caminho. Aí sim nós encontramos realidade naquela expressão que diz para nós, eu sigo Jesus. Como normalmente a gente ouve de uma forma tão banal pelo mundo afora, pessoas se colocam como seguidores, mas na verdade elas são perseguidores. São perseguidoras, porque elas perseguem, mas não alcançam. Enquanto que aqueles que seguem são aqueles que fizeram escolhas. Então existe uma diferença muito grande nesse processo todo, de eu desejar fazer parte daquele grupo e de eu trabalhar para poder conquistar o meu direito de fazer parte daquele grupo. Então, enfrentarmos as nossas próprias dificuldades e dentro das nossas possibilidades também estender a mão àqueles que precisam. Porque quando diz assim que Deus trabalha em nosso benefício, que Jesus trabalha para aliviar as nossas dores, Ele trabalha através de quem? Através de nós mesmos. Não é Ele que vem colocar o pão na boca daquele que tem fome. É alguém que, em sintonia com Ele, oferece o pão para aquele que tem fome. Então, na verdade, se nós não nos ajudarmos, significa que simplesmente os espíritos não têm como trabalhar. Significa que essa assistência prometida, esse acolhimento prometido, ele não vai existir, já que nós mesmos seremos esses instrumentos. E a gente pode observar o quê? Que não existe didática mais perfeita do que essa. Porque se nós queremos ver a manifestação do mundo espiritual, ver a manifestação de Deus, essa expressão também é bastante comum, né? A manifestação de Deus, a manifestação de Jesus, essa manifestação se dará somente através de nós mesmos. Nós seremos os realizadores, os manifestadores dessa força que nós tanto desejamos. E quanto mais conscientes nós estivermos a respeito da importância do nosso trabalho, porque nós vemos que muitos de nós somos envolvidos por essa força mais elevada, mas de uma forma inconsciente. Nós fazemos alguma coisa por vontade, fazemos por fazer, sem nos darmos conta de que nós estamos fazendo parte de um grupo mais extenso, daqueles que são os grandes servidores. Agora, quando nós fazemos isso com consciência, eu faço porque eu quero e eu faço porque eu estou prestando serviço para aqueles que desejam trabalhar aqui no mundo, que são exatamente os espíritos. Quando nós tomamos essas decisões, mostra exatamente que nós não estamos aqui por acaso, mas estamos aqui para realizar um trabalho. Continua aqui para nós. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas
e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Essa instrução que nós recebemos, então, ela se dá exatamente através dessa doutrina. Essa doutrina que nós abraçamos hoje. Muito mais do que doutrina espírita, nós podemos entender como a doutrina cristã. Legitimamente cristã. Não falamos do igrejismo, mas falamos da doutrina que transforma o espírito. E nisso a doutrina espírita também faz parte, e embora ainda traga tantos e tantos conhecimentos como complemento. Mas a sua real essência é exatamente essa, abraçar uma filosofia que me transforma interiormente. E o conhecimento que eu tenho agora sobre todos esses elementos que nós estudamos, de reencarnação, de lei de causa e efeito, de imortalidade do espírito, de vida no mundo espiritual, esse conhecimento dá para nós uma lógica do porquê fazer as coisas. Não fazemos mais por uma questão de fé. Não fazemos mais por uma questão de ilusão daquilo que o mundo pode oferecer, mas fazemos com convicção. Fazemos com absoluta certeza que todas as nossas ações têm um sentido, até mesmo aquela ação de suportar as dificuldades. Isso é fundamental para todos nós. E continua. Como o vento varre a poeira e vos ensina o objetivo sublime da prova. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Quando nós falamos sobre ricos, naturalmente a primeira ideia que chega para nós é a riqueza material. E essa nós já estudamos, que não tenhamos dúvida que é uma das provas mais difíceis que existe. Isso porque, das provas que existem, né? Isso porque, quando nós falamos da riqueza material, no mundo material, a riqueza material nos proporciona a liberdade. E liberdade, fundamental para todos nós, a liberdade ela nos proporciona mais espaço para errar. Exatamente porque nós não temos mais essa capacidade, nós não temos ainda essa capacidade de fazer essas melhores escolhas. Então a riqueza material, muitas vezes nós desejamos, ela nos proporciona um conforto que ele pode se transformar em ociosidade, em inutilidade, em viciações e em dores. Dores que nós podemos provocar em nós mesmos e dores que nós podemos provocar nos outros. Então isso é o que a riqueza material faz. Claro que todos nós desejamos, se perguntarmos aqui, quem gostaria de ganhar um bilhete da loteria, né, um bilhete da Mega Sena premiado, todos nós gostaríamos. Muitas vezes nós aqui até sairíamos estapeando um ao outro aqui para poder ver quem chega primeiro. Mas na verdade a gente pensa assim, gostaríamos disso? Gostaríamos. Mas poderíamos ter uma ambição um pouco menos gananciosa, apenas de termos um conforto na nossa vida, ou melhor, de termos uma tranquilidade na nossa vida, para que possamos nos desenvolver e dar sequência naquilo que nós gostaríamos de fazer. Isso já seria suficiente. Mas mesmo assim, para muitos de nós, essa tranquilidade ela acaba se transformando em problemas. Existe aqui uma frase que é bastante comum, que todos nós conhecemos, que diz assim, que uma cabeça vazia é a arma do diabo. O que significa isso, cabeça vazia? Significa aquela cabeça que, quando não tem preocupações, começa a pensar em bobagem. Você se recorda, uma vez eu contei para vocês de uma experiência curiosa vivida por uma pessoa que eu conheci, e ela tinha um problema com o alcoolismo. E ela então passou por tratamentos, passou por diversas situações. E era interessante que ela tinha um dos filhos, né? São tantas as versões, né, Luiz? Em que a gente acaba encontrando ali das mais variadas, né? Então, essa pessoa tendo esse problema do alcoolismo, a gente naturalmente faz uma especulação, mas a gente vê que se não for algo planejado, né, é uma coincidência das mais sábias.
O que acontecia então? Naqueles momentos em que ela se encontrava tranquila na vida dela, ela se envolvia em relações problemáticas, ela se deixava levar pelas tendências do vício. Mas aí na própria família ela tinha então um filho doente, que tinha uma doença grave, que de tempo em tempo acaba provocando uma crise muito forte. Era uma doença congênita que ele tinha, do sistema imunológico, sistema endócrino, não me recordo. E aí então, quando essa criança, que na verdade é um adolescente, quando entrava em crise, essa pessoa, ela não tinha tempo de pensar em outra coisa a não ser cuidar do filho. E ela ficava revoltada, porque ela dizia assim, olha, eu não me conformo, por que Deus fez isso com o meu filho? Por que meu filho tem que sofrer tanto? E o detalhe que ela não observava era que cada vez que o filho entrava em crise, ela se distanciava dos problemas e se distanciava do vício. No momento em que as coisas relaxavam, ela começava de novo a criar problemas. Então a gente fica pensando, que circunstância engraçada é essa, engraçada entre aspas, em que nós temos que ver um problema para poder resolver o outro. Diante desse exemplo que eu estou trazendo para vocês, isso mostra que no nosso dia a dia, muitas vezes aquelas situações do nosso cotidiano, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema familiar, de relacionamento, ele está sempre presente para que a gente possa se manter ocupado. Porque do contrário, se nós não tivermos essa ocupação, nós começamos a criar novos problemas. Então, na verdade, estarmos ocupados com a mente ativa, estarmos ocupados com busca de soluções, com busca de transformações daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, é para nós uma grande dádiva, porque nós estamos crescendo com isso. E muitas vezes nós estamos ajudando aqueles que precisam também do nosso convívio. Então não é algo tão doloroso assim. A gente pensa assim, olha, você não tem tanto conforto, mas ao mesmo tempo, enquanto você trabalha, a sua consciência está tranquila. Porque não existe drama maior do que uma consciência pesada. O indivíduo que cometeu um erro, e esse erro não se dissipa da sua consciência. É aquela culpa que o persegue. Então nós perguntamos assim, isso não é conformismo. A gente está mostrando para nós exatamente uma realidade. Porque se você é um indivíduo que se sente culpado, né, a Miriam lembrou para nós ali, se você é um indivíduo que se sente culpado, você não consegue pôr a cabeça no travesseiro para descansar. Mas se você é um indivíduo que tem preocupações para trabalhar, as preocupações desgastam, mas ela não te sacrifica. Você não fica se autopunindo por causa daquilo que eventualmente tenha provocado. Então o que nós temos desse exemplo que eu trouxe para vocês é exatamente isso, né? Que o que nós temos de instrução vindo para nós agora a respeito da inveja dos ricos, da inveja daquelas pessoas que têm uma vida tranquila. Primeiro que se a vida dele é legitimamente tranquila, é porque ele fez por merecer. É porque ele conseguiu construir aquela tranquilidade. E muitas vezes para nós, quando nós falamos um indivíduo ter uma vida tranquila, é uma vida aparentemente tranquila, porque nós só vemos a tranquilidade, mas nós não sabemos o que acontece no seu universo íntimo. Então nós sentamos inveja daquilo que os outros vivem. Se ele é feliz, é porque ele tem merecimento de ser feliz. Se ele sofre como nós, é porque ele construiu também mesmas situações. E se ele sofre mais do que nós, é porque lamentavelmente a sua queda foi muito mais profunda. Então basta que nós nos concentremos naquilo que nós estamos vivendo hoje. Fazendo aquilo que é possível, contornando as dificuldades dentro das possibilidades, nos ocupando tanto quanto possível, seja uma ocupação do problema, seja uma ocupação de uma atividade que nós nos envolvamos para que a nossa mente possa ficar em equilíbrio, concentrado em outro, saindo daquele foco de problemas e buscando uma outra concentração. Então nós temos que sempre procurar pensar o seguinte, o problema existe. E nós estamos ali aprendendo com ele para o nosso desenvolvimento. Um exemplo também simples que a gente pode dar é imaginar uma pessoa que foi condenada à prisão. A vida dela naquela penitenciária pode ser um inferno. Mas se ele foi um preso que arrumou uma ocupação, o tempo vai passar mais rápido. Não é assim que a gente observa nos filmes, nas histórias que mostram?
Quanto mais ele trabalha, melhor aproveitamento ele vai tendo daquelas oportunidades e muitas vezes vai sendo recompensado por isso. Vai sendo recompensado pelas horas trabalhadas, pelas horas produzidas. Então, se nós estamos nessa condição e sentamos para chorar e lamentar e não nos mobilizamos, certamente a nossa vida vai ser muito mais dolorosa. Mas se nós temos esse equilíbrio para buscar novas soluções, para buscar atividades que desenvolvam o nosso intelecto, que mantenham o nosso equilíbrio emocional, psíquico, certamente nós conseguimos resolver os problemas com mais lucidez e com mais tranquilidade também. A Miriam colocou, né, o pior é que nem sempre temos realmente culpa, né, tem coisas que estão fora do nosso controle, mas queremos resolver a todo custo. Essa nossa ansiedade, né, de querer fazer com que as coisas aconteçam rapidamente, sem termos condições de lidar com ela. A Miriam perguntou também, será que nos jogaram aqui e disseram, vai e se vira? Talvez tenhamos que aprender a reconhecer o que temos de bom, o que já superamos e nos preparamos para viver essas experiências. O estudo que nós vamos desenvolvendo, dia após dia, nos dá essa visão um pouco mais ampla da vida. A gente lembra que isso não vai tornar o problema mais fácil. Mas, na verdade, né, o problema ele não vai modificar para cima ou para baixo. Mas somos nós que vamos ficar mais fortes para enfrentar o problema. Usando aquela mesma comparação daquele presídio, as grades continuarão as mesmas, a altura das paredes continuarão as mesmas. Mas o meu equilíbrio dentro daquele ambiente vai modificar a partir do momento em que eu me transformar. Então a gente vê que a doutrina espírita, quando ela se apresenta para nós como uma doutrina consoladora, como esse consolador prometido, que nós já estudamos sobre tudo isso, é exatamente isso. A consolação vem para nós para fortalecer cada vez mais a nossa coragem. Então temos esse conhecimento que nós temos hoje. E não pensemos que seremos cobrados por isso da forma como nós tanto simplificamos, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quer dizer que só pelo fato de eu conhecer eu já vou ser cobrado por isso? Não. Mas significa que eu vou sofrer, eu vou perceber que meu sofrimento vai ser mais intenso porque eu mesmo criei apesar do conhecimento que eu tenho. Então essa cobrança que viria contra mim, na verdade é exatamente a dor que eu continuo vivendo, sabendo que eu poderia não estar, não ter mais necessidade de vivê-la. A dor no caso da inconformação, a dor da revolta, a dor da desistência. Porque eu posso desistir também. Essa desistência não significa falar sobre o abandono da vida, mas fala sobre o abandono da experiência. Quantas vezes nós simplesmente largamos, a expressão não é larguei de mão, porque eu não quero mais saber disso, não me interessa mais esse problema. E na verdade nós estamos perdendo uma oportunidade de realizar um trabalho que seria fundamental para o nosso crescimento. Então, para concluirmos aqui o nosso estudo de hoje, as últimas passagens, ele diz assim para nós: estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, foi colocado para nós, aqui por Jesus, que nós somos responsáveis pela modelagem de nós mesmos. Somos nós que estamos modelando o nosso caráter, a nossa personalidade, modelando o tipo de vida que nós estamos vivendo, restrito pelas necessidades, mas não impedidos de crescer dentro daquele espaço que foi apresentado para nós. E um dia, quando esse dia chegar, se for amanhã, que seja amanhã, se for daqui a tantos anos, que seja daqui a tantos anos, mas que nós saibamos viver dia após dia como aquele trabalhador que acorda todos os dias para fazer a mesma coisa que fez no dia anterior. E ele vai então melhorando o seu conhecimento,
Porque a gente pode imaginar aquele agricultor que todos os dias ele acorda, faz ali uma revista pelo seu campo, capina para tirar ali a sujeira, rega, semeia, dá a impressão de que é uma rotina interminável, aquela rotina sufocante de que todos os dias é a mesma coisa. Só que na verdade nós nos esquecemos que esse agricultor, num dia ele acordou e começou a fazer ali os seus buracos com uma enxada. Mas aí certo dia ele percebeu que não precisaria ficar apenas usando a enxada, que ele poderia usar um outro tipo de instrumento. Então ele continua fazendo o seu trabalho, mas agora aplicando uma tecnologia diferente. Chega um momento em que ele começa a perceber que o plantio dele começa a gerar um certo lucro e que ele poderia contratar uma pessoa para ajudá-lo. E aí então ele vai melhorando. Ele pode perceber que ele tem ali os animais que o servem para também facilitar o seu trabalho. Que ele pode, em vez de esperar a chuva cair, que ele pode construir um sistema de irrigação. Então nós vemos que, embora pareça uma rotina, todos os dias ele desenvolve algo novo que faz com que sua vida seja melhor. Quando nós estamos vivendo as nossas provas e as nossas expiações, não é diferente disso. Dá a impressão de que todos os dias será a mesma coisa, eu vou enfrentar os mesmos problemas, eu vou encarar as mesmas pessoas, eu vou passar pelas mesmas dificuldades, mas se nós quisermos viver essa rotina é uma opção. Mas eu posso, através do desenvolvimento da minha inteligência, do aprendizado, da compreensão, fazer com que cada dia seja um pouco melhor através de novidades que eu vou implementando na minha vida. Através de escolhas diferentes que eu vou fazendo. A minha rotina continua a mesma, mas a forma como eu lido com essa rotina, ela se torna diferente a cada dia e vai se tornando melhor. E vai chegar o dia que o agricultor, que tem que trabalhar todos os dias para poder colher o seu alimento, ele já não precisa mais tomar, então, receber a agressão do tempo, a agressão da terra. Ele vai utilizar máquinas para fazer isso. Ele vai estar confortavelmente dentro do seu trator, num ar-condicionado ouvindo música, plantando para o seu próprio alimento, sendo que ele começou capinando, fazendo calo nas mãos de tanto manusear as suas ferramentas. Na vida é a mesma coisa. Ele poderia passar a vida toda com aquela enxada, mas ele conseguiu encontrar soluções para aqueles problemas que eram menores e que facilitaria a sua vida. Então é assim que nós temos que enxergar a nossa vida. Amanhã nós vamos acordar de novo? Vamos. Mas o que a gente pretende viver? A mesma coisa que nós vivemos hoje? Se nós quisermos, é uma opção, nós temos esse livre-arbítrio. Mas e se eu quiser acrescentar algo novo na minha vida? Não precisa ser grandes revoluções. Não adianta a gente querer alimentar essas grandes expectativas se nós não temos condições para isso. Mas eu posso começar a viver aquela situação, eu posso começar a olhar aquele problema de uma forma diferente, eu posso trabalhar os meus relacionamentos de uma forma diferente, eu posso buscar uma atividade que dê um complemento para a minha vida e faça com que ela seja diferente. Isso tudo, esse conhecimento, é exatamente essa mensagem que Jesus trouxe para nós. Para que nós tenhamos coragem de enfrentar as nossas dificuldades, e essa coragem também significa inovação, criatividade, motivação, e ao mesmo tempo que consigamos espalhar à nossa volta essa mesma vontade que nós temos de crescer e de sermos felizes também. A Angelina Colonna, quantas vezes as dificuldades acontecem, né? Gostamos de cozinhar, pintar garrafas e ler nos ajuda muito. São atividades as mais diversas. Podem ser atividades artesanais, podem ser atividades intelectuais, pode ser até mesmo uma forma de nos relacionarmos com a dificuldade. Isso tudo para nós são recursos que desenvolvem a nossa criatividade, a nossa capacidade intelectual, mas nos dá principalmente equilíbrio para vivermos o nosso dia a dia. Uma frase para a gente poder fechar. Eu já contei para vocês sobre ela, há muito tempo conversava com um colega, e ele disse assim: muitas vezes algumas pessoas acordam, olham para o sol e dizem assim: um dia a menos para se viver. Outras pessoas acordam, olham para o sol e dizem assim: graças a Deus eu tenho mais um dia para viver. Então nós podemos olhar a nossa vida dessa forma, aproveitando cada dia para fazer alguma coisa nova, ou simplesmente lamentarmos por tudo aquilo que falta ainda para chegar. Lembremos mais uma vez,
acabarem os dias que nós temos que viver aqui no mundo, não vai tirar de nós o problema que nós temos que enfrentar. Muitas vezes a nossa vida termina e o problema segue junto conosco porque nós não fomos capazes de resolvê-lo. Então, tentemos sempre no dia a dia fazer com que a nossa vida seja cada vez melhor. Para quando chegar no momento certo, a gente leve o melhor que nós podemos construir na nossa vida. Não desperdicemos o nosso tempo. Essa é a mensagem que a doutrina espírita traz para nós. Entendemos do porquê nós estamos aqui, entendemos do trabalho que nós temos que realizar, e entendemos também que se nós deixarmos de fazer aquilo que nos cabe, nós também levaremos as consequências. Pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Esse foi o segundo texto aqui do nosso capítulo 6, o Cristo Consolador. E no nosso próximo encontro na quinta-feira, a gente volta a falar, né, sobre também essas mensagens que chegaram de Jesus, levadas então, né, mensagens que